começando o Artigo 5º, um programa que leva até você temas que estão na Constituição Federal e que fazem parte do dia a dia de todos nós, cidadãos brasileiros. No programa de hoje vamos falar sobre desapropriação. O artigo 5º garante o direito de propriedade e determina que a lei deve estabelecer procedimentos para desapropriação por necessidade, utilidade pública ou interesse social com indenização prévia em dinheiro. A Constituição diz ainda que ninguém pode ser privado de seus bens sem o devido processo legal. E para falar sobre desapropriação, nós temos dois convidados no estúdio do Artigo 5º. Está aqui conosco Carlos Guedes, presidente do INCRA, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. Seja bem-vindo, doutor Carlos. Queria que o senhor começasse falando para a gente como e quando uma pessoa pode ter as terras desapropriadas para efeito de reforma agrária. Então, a Constituição Federal incorporou o que já se previa no Estatuto da Terra e estabeleceu que os imóveis rurais que não cumprem a função social da propriedade são passíveis de desapropriação, para fins de reforma agrária. E esses imóveis, ao não cumprir a função social, seja no aspecto produtivo, no aspecto ambiental, do bem-estar de quem vive, quem produz na área ou nas relações de trabalho, terá, com todo o processo judicial previsto, o direito a uma indenização prévia, e esses imóveis são destinados para trabalhadores rurais que se enquadram no perfil de beneficiários da reforma agrária. Também está aqui conosco Rodrigo Ferreira. Ele é presidente da Comissão de Defesa da Ordem Urbanística da Ordem dos Advogados do Brasil, no Distrito Federal. Seja bem-vindo, doutor Rodrigo. Como é que se dá um processo de desapropriação? Existem até alguns casos em que a desapropriação pode ser ultimada pela via administrativa, mas, via de regra, há uma fase declaratória em que o poder público invoca uma finalidade motivadora e depois uma fase que nós podemos denominar de executória, em que, judicialmente, vai haver o oferecimento do valor e a ultimação dos atos da desapropriação. Havendo concordância do desapropriado, o procedimento é muito mais simples, há o pagamento e a transferência, no caso, compulsória da propriedade. Não havendo concordância acerca do valor oferecido, da indenização, aí sim pode ocorrer um prolongamento desse processo e uma discussão sobre o valor a ser indenizado. E esse é um processo que normalmente demora muito tempo? Costuma se arrastar justamente em razão das discussões que envolvem valores. Hoje, no Brasil, nós já não vivemos mais uma fase de grande inflação, há uma estabilidade econômica maior, mas mesmo assim, a discussão sobre o que caracteriza essa justa indenização muitas vezes costuma ser o ponto de celeuma num processo de apropriação e levando ao seu arrastamento, muitas vezes por anos ou décadas, com os seus devidos impactos inflacionários de correção monetária. E muitas vezes é necessário um esforço extra da Justiça para agilizar processos de desapropriação. Em São Paulo, foi feito um mutirão de audiências de conciliação com famílias que vivem há mais de 40 anos na área destinada à ampliação do Aeroporto Internacional de Guarulhos. O local abrange uma área de 84 mil metros quadrados. Para que o direito dessas pessoas seja assegurado durante a fase de desapropriação necessária para ampliar as instalações, a Justiça Federal de Guarulhos encontrou um caminho: a conciliação. Jailton é um destes moradores. Ele criou a família no local, sabe que vai sentir saudades das raízes, mas entende que a desapropriação é necessária. Nós já sabíamos, desde quando nós viemos morar nesse local, que um dia seria desapropriado, mas a gente cria raízes, criou família, fez um laço de amizade com a vizinhança, tudo isso deixa uma marca que a gente não quer ter esse desfecho. A Defensoria Pública da União elogiou a iniciativa de resolver esses casos com a conciliação. A preocupação da DPU, da Defensoria Pública da União, desde o começo, foi buscar minimizar ou mesmo eliminar esse custo social. E o que a gente tem observado aqui é que esse objetivo ele tem sido alcançado. Nós temos obtido 100% de conciliação nos casos em que estamos atuando e todas as pessoas têm sido contempladas, mesmo aquelas que não têm o título de propriedade do imóvel, que estão sobre uma ocupação irregular, mesmo essas pessoas têm obtido uma indenização sobre o valor das benfeitorias, as construções que erigiram nesse imóvel. As propostas de acordos foram feitas com base em 2 laudos.
um realizado pela Infraero e outro pelos peritos judiciais. Se ele estiver de acordo com o valor proposto pela Infraero, ele receberá em 10, 15 dias o valor e poderá permanecer na casa até 90 dias contado do depósito. Para que o mutirão fosse realizado, foram necessárias negociações entre diversos órgãos públicos, a fim de estabelecer o melhor procedimento para a realização das audiências. Os juízes, junto com a AGU e com a DPU, concordaram que fosse feita uma avaliação judicial prévia para que os expropriados ficassem seguros com relação ao valor dessas indenizações. O resultado foi um sucesso. Se a gente ficasse brigando ia ser mais difícil, né? Mas a gente sentou, conversamos, decidimos, é aquilo, então assinamos e vamos tocar a vida para frente. Doutor Rodrigo, a gente viu aí que nesse caso as famílias entraram em acordo, mas e quando isso não acontece? O poder público, movimentando um processo desapropriatório, na verdade tem a obrigação de depositar o valor que ele considera devido a partir das avaliações feitas. Como eu disse, havendo concordância, esse valor pode ser levantado. Não havendo, aí nós vamos ter uma discussão judicial. Há a perspectiva de se levantar até 80% desse valor e o restante fica depositado e vai haver uma discussão. E aí há a perspectiva de laudos periciais, avaliações técnicas, para que se possa, dentro do contraditório, fornecer subsídios para que o magistrado arbitre o valor tecnicamente considerado adequado, de acordo com as previsões constitucionais. A indenização tem que ser justa e esse critério corresponde não só ao valor venal, mas outros aspectos que envolvem até mesmo lucros cessantes do desapropriado, juros moratórios ou, a depender do caso, também juros compensatórios, até mesmo os honorários advocatícios vão envolver esse cálculo da indenização. Agora, doutor Carlos, a gente vê que muitas vezes as pessoas ocupam uma terra irregularmente e vão ficando ali. Elas também têm direito em caso de desapropriação ou depende do tempo que elas estão na terra? Depende muito do perfil do beneficiário que ocupa essas terras, né? A gente tem casos no Brasil rural de ocupações em que elas ganham o direito ao uso capião, quando essa ocupação é pacífica, né? Quando essa ocupação ela gera conflito, né? Via de regra, nós, enquanto INCRA, dentro da previsão legal, vamos aferir se aquele imóvel cumpre a função social, visto que existem previsões legais de impedimento de vistoria de imóveis que foram objeto de ocupação, né? Mas em casos em que o próprio Supremo Tribunal Federal caracterizou em que essa ocupação não inviabilizou a continuidade da produção na propriedade rural ocupada, é possível aferir se esse imóvel cumpre a função social. O que é fundamental nesses casos é que o INCRA, junto com a Comissão Nacional de Mediação de Conflitos Agrários, vai identificando a possibilidade de, caso esse imóvel não cumpra a função social, o INCRA abrir o procedimento de desapropriação, encaminhar à Presidência da República a decretação do imóvel e fazer, né, o depósito em juízo daquele valor que se identifica como justo e prévio para obter, conforme prevê a legislação, a posse imediata, né? E, a partir disso, na Justiça, poder, junto com o proprietário, identificar o valor, né, real que caracterize a condição de justiça desse pagamento para ter a dominalidade definitiva. Então, há uma pequena diferença do ponto de vista do procedimento agrário e rural, né, em relação à desapropriação urbana, lembrando também que, no caso do rural, a terra nua ela é paga com títulos da dívida agrária e não com valor em espécie. Agora, se a pessoa está há pouco tempo ali na terra, que ela ocupou irregularmente, ela também tem direito? Bom, isso vai sempre depender do perfil do beneficiário, né, e da destinação do imóvel. Então, o que a gente sempre verifica é que em casos em que há uma reivindicação de desapropriação de um imóvel, né, faça uma análise desse beneficiário se ele se enquadra no perfil previsto na legislação, no perfil de beneficiário da reforma agrária.
Inclusive, esse mecanismo está sendo aperfeiçoado porque nós estamos cruzando esse cadastro de potenciais beneficiários da reforma agrária com o cadastro único dos programas sociais do governo federal, o que nos dá maior segurança de que as pessoas que estão reivindicando terra não são, eventualmente, pessoas que não se enquadram no perfil, sejam de pessoas necessitadas ou de perfil de beneficiários de reforma agrária. Só complementando o que o Dr. Carlos colocou, e é bom frisar isso até para quem está nos vendo, realmente há uma diferença de procedimento, né? A desapropriação, como ele frisou, na medida em que ela se destina à reforma agrária e também para a propriedade urbana, porque o Estatuto da Cidade hoje também prevê a possibilidade de se desapropriar um imóvel urbano que não cumpra a função social, na verdade nós vamos ter um caráter de sanção. Então, realmente, aí vai haver uma distinção. É o que nós denominamos de desapropriação-sanção, seja para fins de reforma agrária, no contexto da política agrícola, fundiária e da reforma agrária na Constituição, ou até mesmo, repito, hoje, mais recentemente, prevista para a propriedade urbana, no contexto também de uma política urbana para o Brasil. Esses casos de desapropriação-sanção vão ensejar o pagamento com um procedimento um pouco diferenciado por meio de títulos da dívida pública, da dívida agrária, respectivamente. Então, não envolve, a priori, o pagamento em pecúnia. E esses títulos, a pessoa tem um prazo para resgatar? Sim, a lei prevê, né? São 10 anos previstos no Estatuto da Cidade no que se refere à propriedade urbana. E quando nós falamos nas TDAs, nos títulos da dívida agrária, para fins de reforma agrária, nós temos um período de resgate até 20 anos, conforme previsão constitucional e da legislação própria. Agora, como que um proprietário que tem a terra desapropriada para reforma agrária por estar inativa, por exemplo, como ele pode recorrer e provar que ele produz naquela terra? No caso da reforma agrária, né, todos os laudos de avaliação de cumprimento da função social da propriedade e de avaliação do imóvel, eles são publicizados e tem o prazo, né, tanto do ponto de vista administrativo quanto próprio judicial, para apresentação de recurso, né? E os padrões que são utilizados são os padrões da ABNT, né? Então, ou seja, o INCRA trabalha com referências nacionais e internacionais de avaliação. No caso do cumprimento da função social da propriedade, no aspecto produtivo, você trabalha com o grau de utilização da terra, né, que ele não pode ser inferior a 80% da área aproveitável para a produção agrícola ou extrativista ou mesmo pecuária sendo utilizada. E um outro indicador é o grau de eficiência econômica, que ele estabelece que dentro daquilo que foi utilizado, um percentual mínimo de produtividade. Então, a partir desses parâmetros é que se estabelece se o imóvel pode ser desapropriado, porque não está atendendo, seja pela utilização da terra, ou seja pela eficiência econômica, os graus mínimos de utilização. Bom, e no próximo bloco você vai saber mais sobre desapropriação. O artigo 5º volta já. Estamos de volta com o artigo 5º. Os nossos convidados são o advogado Rodrigo Ferreira, conselheiro da Ordem dos Advogados do Brasil no Distrito Federal, e Carlos Guedes, presidente do INCRA. No programa de hoje estamos falando sobre desapropriação. E um levantamento da Advocacia Geral da União mostra que tem aumentado o número de ações envolvendo desapropriação para obras do PAC, Programa de Aceleração do Crescimento. As desapropriações de terras e imóveis aumentaram o volume de ações judiciais em obras do Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC, nos últimos meses. Os processos de expropriação representavam 42% do total de questionamentos na Justiça. Cresceram 20% e já respondem por quase 2/3 das ações envolvendo empreendimentos de infraestrutura. No total, as 20 mil obras do PAC enfrentam 8.609 processos, sendo 5.405 referentes a desapropriações, incluindo tanto as ações do governo quanto as movidas pelos proprietários. Os números são do levantamento feito pela Advocacia Geral da União. Entre as obras com maior número de processos estão as de recursos hídricos, habitação, saneamento, rodovia e aeroportos. São essas as que mais têm exigido desapropriação de terras. Doutor Rodrigo, em caso de desapropriação para obras do governo, aí muda um pouco os critérios?
Na verdade, as finalidades que podem motivar uma desapropriação são a necessidade ou utilidade pública e o interesse social. Nós falamos aqui de reforma agrária, ou até mesmo se tratarmos das funções sociais das cidades, da propriedade urbana, nós temos uma motivação no interesse social. Então, quando o poder público faz, por exemplo, um programa habitacional, pretende desapropriar uma área para essa finalidade, o interesse social é o motivo, a finalidade motivadora da desapropriação. Agora, no PAC, nós podemos ter também alguns dos seus projetos destinados à habitação, coisas do gênero, embora haja um outro programa, né, para isso. Então, podem atender ao interesse social. Mas boa parte das obras, quero crer, vão estar motivadas na necessidade ou utilidade pública, porque são obras de investimento, são obras de infraestrutura no país. Então, nesse caso, o procedimento em si desapropriatório, ele tem uma certa equivalência, não vai mudar pelo fato do motivo não ser o interesse social propriamente. Mas os critérios são diferentes de uma desapropriação para fins de reforma agrária, como antes eu coloquei, a caracterização, quando há caracterização de uma sanção. Como o doutor Carlos bem colocou, o que motiva uma desapropriação para fins de reforma agrária? A caracterização de uma terra improdutiva ou até mesmo que não atende a outras funções sociais da propriedade rural. Nesse caso, há um caráter de sanção, pagamento com títulos, justamente para punir o proprietário. É diferente de uma situação em que o poder público, apesar da prevalência do interesse público, não tem interesse em punir ninguém, apenas desapropria para uma finalidade de interesse público. Agora, aqui a gente está falando muito em função social da propriedade. Só para a gente deixar claro, o que é essa função, doutor Carlos? Então, a Constituição brasileira prevê, no caso da propriedade rural, né, 4 quesitos que eles simultaneamente têm que ser atendidos para a aferição do cumprimento da função social da propriedade. Primeiro é o produtivo, que eu já fiz, inclusive, referência antes, né, sobre tecnicamente como é que faz a aferição, né, desses elementos produtivos. Segundo, o ambiental. E nesse momento em que nós temos uma nova legislação ambiental, né, em curso, será muito mais fácil aferir se esses imóveis cumprem, né, a função social da propriedade pelo quesito ambiental. O terceiro aspecto é o do bem-estar social, de quem vive na propriedade e de quem trabalha, né? Então, aqui, muito importante relacionar com as regiões do nosso país hoje que se concentra a pobreza extrema, em que as condições de bem-estar social são reduzidas. E um quarto está relacionado com as relações de trabalho. O Ministério do Trabalho vem usualmente identificando imóveis, né, onde existem relações de trabalho análogas à escravidão, e esses imóveis também podem ser passíveis de desapropriação em função de não cumprir um dos quesitos da função social da propriedade prevista na Constituição brasileira. Existem casos, doutor Rodrigo, em que a desapropriação não pode ser feita de jeito nenhum? Existe alguma propriedade que é resguardada totalmente? Como colocado, a função social ela se espraia, inclusive, para além da propriedade rural, também envolvendo a propriedade urbana. Nós ressaltamos, assim como a propriedade é um direito fundamental garantido, protegido pela nossa Constituição, deve atender à função social. Então, ressalta-se muito, por exemplo, a questão da moradia, que é um outro direito fundamental invocado no que se refere à função social da propriedade. Então, diante desse contexto, em princípio, a propriedade é resguardada, a propriedade privada é assegurada. Agora, claro, havendo, como eu coloquei, o interesse público prevalente, nós vamos poder, né, e vai haver a alienação compulsória da propriedade para o poder público. Agora, em alguns casos, a legislação e a própria Constituição impedem essa desapropriação, especificamente no caso da reforma agrária, que é o nosso foco aqui também. A terra improdutiva vai ser destinada ou pode ser destinada a um programa de reforma agrária. Mas do mesmo modo que a Constituição permite essa desapropriação, deixa claro que a pequena e média propriedade, bem como, obviamente, a propriedade produtiva, não podem se submeter à desapropriação para fins de reforma agrária. Ou seja, não se submetem a essa desapropriação com caráter de sanção. O que não significa dizer que uma desapropriação, digamos assim, normal, como eu disse, em que o poder público não quer punir ninguém, mas apenas quer fazer valer o interesse maior, o interesse público, possa desapropriar. Claro que, nesses casos, a prevalência do interesse público permite a desapropriação. Mesmo que seja o único imóvel da pessoa ou que seja a pequena propriedade? Não. Se for com a motivação de reforma agrária, tem esses critérios. Mas se for, o que eu estou elucubrando aqui é a possibilidade de uma desapropriação, digamos,
uma expressão aqui talvez não tão adequada, mas corriqueira, ou seja, em que não há destinação a uma política de reforma agrária, em que não há intenção de punir aquele proprietário por não haver cumprido a função social da propriedade, mas sim porque há uma premência, há uma necessidade do poder público em desapropriar. Nesse caso, o interesse público prevalece. Agora, mediante justa e prévia indenização. O desapropriado vai ter que se resignar, vai ter que aceitar a desapropriação em razão do interesse público, mas ele tem direito à justa e prévia indenização. E nas ruas as pessoas falam sobre desapropriação e reforma agrária. A equipe do Artigo 5º foi conferir as opiniões. Não acho justo, não. Porque a terra tem dono, né? Se a pessoa não está ocupando ela, porque no momento não deu para ocupar. Mas se ele comprou e pagou, é dele. Por que o governo é obrigado a tomar? É uma coisa sua, você tem direito de fazer o que quiser, não é isso? Está documentado, tudo dentro da lei. Então, é meu, vendo para quem eu quiser, e se não quiser vender também, ninguém me obriga. Pagou por aquilo ali, né? Se tiver a escritura da terra, né? Acho que a pessoa tem um direito, né? Eu já vi casos assim de ter um sem terra, pegar 3, 4, entendeu, chácaras, depois vende, vai de novo fazer a mesma coisa. Doutor Carlos, a gente vê que as pessoas não ficam muito satisfeitas com essa possibilidade de perder a terra, né? Como é que é feita a fiscalização para não acontecer o que o entrevistado por último falou ali? Alguém receber uma terra, vender e entrar no programa de novo? O INCRA tem uma sistemática de supervisão de lotes de reforma agrária, né? Fruto desse trabalho, mais de 36 mil lotes foram retomados em função de que os ocupantes não preenchiam o perfil de reforma agrária. Hoje nós temos já mecanismos muito avançados tecnologicamente que nos permitem fazer, inclusive, um acompanhamento remoto dessas ocupações. Hoje, no site do INCRA, você consegue ver as ocupações dos assentamentos de reforma agrária lote a lote localizados no mapa, né? E o que a gente tem feito concretamente é o seguinte: nas regiões onde nós verificamos uma mobilidade regional maior, né, você pega na Amazônia, você pega nessas regiões que estão próximas de grandes obras, você tem deslocamento populacional e você verifica também essa mobilidade dentro dos assentamentos. E o INCRA vem acompanhando com maior cuidado essas regiões, assim como também regiões mais valorizadas do ponto de vista econômico. Essas regiões mais valorizadas, geralmente, né, há uma tendência também a mobilização, e o INCRA exige, né, e acompanha esse processo, evitando que pessoas que não tenham o perfil de beneficiário da reforma agrária ocupem esses espaços. Agora, caso alguém compre uma terra dessa, se ele não tiver o perfil, ele vai perder. Ele vai perder, né? Porque todo o procedimento de regularização de ocupação de lotes necessariamente tem que passar pelo INCRA, né? Então, se aquele imóvel não teve a titulação definitiva, né? Porque o INCRA também dá esse direito ao ocupante de ter o seu título de propriedade e tem uma cláusula resolutiva de que durante 10 anos ele não pode alienar aquele imóvel. Se após os 10 anos ele teve, né, cumpriu toda as atribuições previstas na cláusula, aí se caracteriza aquele lote como uma propriedade normal e aí ele pode fazer, né, a transação que ele estiver à disposição. Agora, doutor Rodrigo, um dos entrevistados falou que se a terra é dele, ninguém pode obrigar a vender. Não é bem assim, né? Não funciona mais assim, né? Essa já foi uma cultura muito marcante no direito não só brasileiro, mas ocidental de modo geral, mas a função social justamente serve para que nós não tenhamos mais a mentalidade de que a propriedade, embora, como eu disse, assegurada constitucionalmente, dá um salvo-conduto ao proprietário. O proprietário, ele tem o direito de propriedade, mas deve atender a essas finalidades sociais. Portanto, não se reveste mais a propriedade de um caráter absoluto. O que nós salientamos, e é importante consignar, é que a função social não deve ser vista como algo que procura limitar o direito de propriedade. Quando o Constituinte fala na necessidade de se cumprir a função social, o que ele procura é emitir, digamos assim, diretrizes para que o proprietário exerça em sua plenitude o direito de propriedade. Portanto, a função social visa a fomentar, a estimular o exercício adequado do direito de propriedade, e não podá-lo ou limitá-lo como alguns, em princípio, interpretam. Agora, só para a gente encerrar, então, tem algum caso em que a propriedade é simplesmente tomada sem direito à indenização? No caso de um uso ilícito da propriedade, né? A nossa legislação prevê a possibilidade de confisco quando se configurar
uma atividade ilícita, né? O exercício ou utilização da propriedade de maneira ilícita, como, por exemplo, a utilização de grandes propriedades fundiárias para plantio de drogas e utilidade para fins ilícitos. Né? Nesse caso, simplesmente toma a propriedade. Sem indenização. E aí a propriedade vai para o processo de reforma agrária, por exemplo, doutor Carlos? No caso de propriedades rurais, a prioridade tem sido de ser destinada para o programa de reforma agrária. Bom, nós chegamos ao final de mais um Artigo 5º. Doutor Rodrigo Ferreira, doutor Carlos Guedes, eu agradeço a presença de vocês aqui conosco e você também pode fazer parte do nosso programa, mandando sugestões para o e-mail artigo5@stf.jus.br. A gente se vê na semana que vem. Até lá.